A todos, eu sou o professor Almeida Neto e neste vídeo falaremos sobre as crônicas, tá? Falaremos um pouquinho sobre todas elas, porque é um gênero que aparece com diferentes nomes, tanto no mundo jornalístico como no mundo da literatura, tá certo? Aí eu coloquei uma imagem de uns livros bastante antigos, porque é um gênero que realmente remonta à antiguidade, ok? Bom, antes de falar do gênero em si, vamos falar da palavra. A palavra crônica é uma palavra que remete ao termo em grego cronos, e é um termo relacionado ao tempo, tá certo? Quando falamos de cronos, a gente pensa em cronômetro, pensamos cronologia, né? Pensamos em diferentes palavras relacionadas ao tempo, tá certo? E crônica vem daí, a palavra crônica vem desse termo. E diferente da notícia, a crônica no gênero jornalístico se relaciona à narração de eventos, porém diferente da notícia, onde nós temos um caráter objetivo, ainda que entre aspas, né, nós vimos que a objetividade no periodismo, no jornalismo é um pouco relativo. A crônica ela procura gerar no leitor um impacto emocional, tá? Por meio da própria tipo de narração dos eventos e do vínculo que o autor da crônica jornalística gera com o leitor, porque ele expressa nela a sua opinião, então ela gera alguma reação no leitor, seja positiva ou negativa para com o fato que ele está narrando, tá certo? É importante destacar que os primeiros cronistas foram soldados, religiosos ou viajantes que deixaram suas impressões dos eventos em que viveram, tá certo? Ou narraram coisas que eram interessantes para os países, nações, reinos do seu momento. E aí surgiram os primeiros cronistas da nossa história, certo? Bom, falando também um pouquinho de história, vamos fazer um pouco referência a esses documentos antigos aí, né? Aí temos vários deles, temos os hieróglifos, né? Que encontramos nas pirâmides, nos obeliscos, nas estelas lá no Egito e distribuídos pelo mundo também, nos museus. Hoje a gente pode ver eles também nos museus, né? Que são a escritura egípcia, e nesses documentos em pedra encontramos nesse tipo de escritura eventos históricos, eventos relacionados aos reis, as conquistas do Egito, as vitórias, as derrotas, enfim, nem sempre as derrotas, vamos esclarecer esse fato, mas os eventos relacionados a essa cultura, tá? Também temos aí um fragmento dos ossos oraculares. O que é isso? É a mesma coisa dos hieróglifos, só que em escritura chinesa e escritas em osso, tá certo? Ossos planos, que eram polidos e aí eram escritos, então isso durava muito tempo, né? Chegaram até nós fragmentos dessa história antiga da China nesse tipo de documento, escrito em ossos, tá? Temos também o Rig Veda, que é um documento hindu, onde encontramos narrações mitológicas de reis, de povos, enfim, da história da Índia, aí em papiro. Também podemos fazer referência ao livro de 1ª e 2ª Crônicas da Bíblia, que é muito antigo, onde temos relatos históricos dos reis de Israel. E por último, falar da Carta de Pero Vaz de Caminha, que podemos dizer que foi o primeiro documento escrito no Brasil, né, sobre a descoberta do Brasil por Pero Vaz de Caminha, né, e ele relatou essa experiência aí, tá certo? Então, vemos que o gênero crônica, seja ele ainda um protogênero, algo ainda não tão definido como nossos dias, já existia há muito tempo, tá? Bom, características gerais das crônicas jornalísticas são o seguinte: a narração dos fatos, tá? Uma narração cronológica dos fatos. São textos subjetivos, onde o autor expressa sua opinião sobre a experiência, sobre a perspectiva dos fatos. Existe muita descrição. Também tem um contexto histórico para poder ambientar o leitor no texto, na leitura do texto. É um estilo literário que mistura muitas coisas, muitos recursos de linguagem, metáforas, comparações, diálogos, enfim. Por isso mesmo, um gênero bastante híbrido, né? Além dos elementos da narrativa, temos também elementos da reportagem, do conto, do ensaio, da história. E é um gênero também que busca informar e emocionar. Não só informar como a notícia, mas emocionar aquele que está lendo os fatos aí narrados, tá certo? Bom, que tipos de crônicas nós temos? Muitas, tá? Na investigação que eu fiz, na pesquisa que eu fiz,
a quantidade de crônicas varia muito. Podem ser 12, 16 ou até 18. Então eu coloquei 18, né, para não errar por ausência, eu coloquei 18, tá? Porque a crônica eu acho que ainda não explorou todas as suas capacidades, né, em subgêneros, né? Dentro do mundo do jornalismo, podemos ter diferentes tipos de crônicas. A crônica histórica, que ela é relacionada a eventos que já passaram. A crônica política, a eventos relacionados à política contemporânea, uma votação, uma eleição, enfim. A crônica esportiva, que é aquela que a gente está muito acostumado a ver, relacionada ao time de futebol, aos esportes olímpicos, aos campeonatos de vôlei, as corridas de bicicleta, enfim, né? A crônica negra, que é aquela relata eventos relacionados a catástrofes, tragédias, acidentes, né? Que a gente sabe que o desfecho é a morte, né? A crônica judicial, relacionada à narração dos fatos relacionados ao crime, à justiça, que vão narrando aquilo que acontece dentro de um júri ou um processo de investigação relacionado a um julgamento. A crônica social, que relata eventos que estão relacionados a um problema social, tipo a educação, a fome, a pobreza, a própria consequência de uma guerra. Aí eu não falei a crônica jornalística também, que é aquela relacionada a eventos que estão longe do leitor, né? Ultimamente nós temos, infelizmente, lido muitas crônicas relacionadas à guerra da Ucrânia, né? Esse evento que nós estamos longe dela, porém sofrendo as consequências e participando por meio dos textos, das crônicas que lemos daquilo que está acontecendo lá. A crônica de viagem, que é um gênero que hoje em dia está mais difundido no YouTube, né, por meio de vídeos. Existem hoje muitos canais que mostram essas viagens dessas pessoas que se dedicam a andar de bicicleta, de ônibus, de carro, a pé, né, pelo mundo, e vão narrando sua experiência de viagem, né. E a crônica literária, que nós já estudamos quando falamos dos textos narrativos, né, que relaciona a textos com elementos da narrativa mais parecidos aos textos literários em si, tá bom? Bom, falando disso, eu acho que é necessário estabelecer uma diferença entre a crônica narrativa, que ela já estudamos anteriormente, e a crônica jornalística, que a gente está estudando agora, tá bom? Vamos lá. Aí temos um quadro que eu preparei com a ajuda do Copilot, tá? E depois na bibliografia vai aparecer a referência. E aí vocês podem ver aí as diferenças, olha só. Quanto a aspecto, né? São diferentes tipos de crônicas. O foco na narrativa é a ficção, enquanto a jornalística é um fato real. Que elementos nós temos na crônica narrativa? Personagens, enredo, tempo e espaço, né? Enquanto que na crônica jornalística já é a observação e a opinião mesmo, né? Não tem todos esses elementos aí, tá bom? A função da crônica narrativa é gerar o entretenimento, né? Gerar esse prazer da leitura, enquanto que a crônica jornalística tem um propósito mais informativo. E a crônica narrativa, ela tem um estilo literário mais narrativo, enquanto a jornalística é marcadamente mais jornalística, né? É um gênero híbrido, ainda que tem literatura, é mais jornalística, tá certo? Falar rapidamente um pouquinho sobre a crônica no Brasil, a crônica narrativa no Brasil, tá? Aí temos algumas referências. Luiz Fernando Veríssimo já é conhecido de vocês, nós trabalhamos bastante na nossa matéria de língua portuguesa 2, e aí temos entre os nominados, entre aqueles mais conhecidos escritores desse gênero, e temos outros aí, Machado de Assis mesmo escreveu várias crônicas, Carlos Drummond de Andrade também, Rubem Braga, Fernando Sabino, Heitor Coni e Caio Fernando Abreu, tá? E queria fazer uma referência a um comentário, uma opinião de Antônio Cândido, grande estudioso da literatura brasileira, que fez o seguinte comentário sobre a crônica. Olha só que interessante. A crônica não é um gênero maior. Não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas que lhe dessem o brilho universal dos grandes romancistas, dramaturgos e poetas. Nem se pensaria em atribuir o prêmio Nobel a um cronista, por melhor que fosse. Portanto, parece mesmo que a crônica é um gênero menor. Tá? E aí depois ele continua falando no texto, que é muito interessante que vocês leiam depois,
que é esse caráter leve da crônica, tá certo? A crônica é um texto que você lê hoje e amanhã você vai ler outro, e talvez você não ficar na memória, a crônica não vai ficar na sua memória, justamente pela leveza do gênero, né? É esse gênero que você leve, com o qual você se compromete pouco, mas que você entretém seu dia. Vamos dizer assim, a crônica, segundo o Antônio Cândido, é o pão de cada dia, tá certo? É esse texto leve que você começa lendo para encarar o seu dia e para você encarar esse dia com humor, ou com reflexão, ou inclusive com uma análise, né? Um pouco trabalhando a questão dos eventos do cotidiano, tá certo? A crônica narrativa, tá? A crônica literária. Vamos fazer essa diferença aqui, ok? Bom, agora nós vamos ver 3 exemplos de crônica. 2 delas crônicas jornalísticas e uma delas a crônica narrativa, ok? Vejamos agora primeiramente uma crônica esportiva, tá? Essa aqui muitos de nós costumamos de ler, relacionado ao futebol no caso, né? Aí eu coloquei uma crônica relacionada ao time do Palmeiras e ao sofá, arquibancada, o recalque, né, de Carlos Castelo. E aí colocamos aí um fragmento do texto, não todo o texto, né? A crônica é um pouquinho mais extensa do que aparece aí, e quer destacar esses elementos aí de subjetividade presentes no texto. Olha só, ofereço um brinde, convenhamos, tá? Nesse texto você vê que o autor, além de falar da derrota desse time num campeonato em particular, ele participa do texto colocando a sua opinião e gerando uma reação no leitor, como já vimos também, como mencionamos no início desse vídeo, ok? Outro texto que também é uma crônica é a crônica de viagem, tá? De Lissander Dias, onde ele fala da sua experiência em de caminhar por São Paulo, né? Aí você vê muito mais presença de elementos subjetivos, né? Desembarquei, meu caso, perdi, visitei, fui, tenho tentado. Então veja que ele fala da sua experiência de andar por São Paulo, né? E aí ele menciona, ele se coloca na história e vai falando desde a perspectiva dele um evento relacionado ao cotidiano dele, tá certo? Bom, e o último texto, um texto narrativo, é um texto que nós já usamos, um texto bastante complexo, mas muito original, né? Que é esse texto do Ricardo Ramos, tá? Onde você vê uma sequência de substantivos que narram a sequência do dia a dia de um trabalhador de escritório, tá certo? Veja que ele começa o dia com chinelos, vaso, descarga, né? Aí ele tá indo no banheiro. Logo depois ele vai bia, sabonete, lava o rosto, lava as mãos, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, e aí vai narrando por meio de substantivos uma sucessão de eventos relacionados a esses objetos cotidianos, tá certo? Vemos aí que ainda que não aparecem nomes, nem tempo, nem a marca do tempo, vamos dizer assim, identificada, mas vemos uma sequência narrativa, uma sequência cronológica. Não, as coisas acontecem dentro de uma determinada ordem temporal, né? Não aparece nenhum advérbio de tempo, nem ontem, nem hoje, nem amanhã, né? Mas temos aí uma sequência de tempo. Isso é bem claro nesse texto, que foi escrito de forma muito original e que eu recomendo que vocês procurem e leiam depois ele na íntegra, tá bom? Bom, gente, isso é o que eu tinha para falar sobre as crônicas, espero que tenha ajudado vocês a ficar mais claro. A crônica jornalística é um texto que está presente nos jornais, que tem um caráter informativo, mas também subjetivo, porque o autor menciona sua opinião sobre um fato, e a crônica narrativa é aquele texto que tem um caráter mais literário, mais de entretenimento, né? Que também provoca uma reação no leitor, uma reflexão no leitor, mas está mais relacionado ao mundo da narrativa, tá? Coloco para vocês aí os links que eu usei para fazer essa pesquisa, tá? Também coloquei a referência do Copilot aí, para que vocês vejam que parte do conteúdo que vocês viram foi investigado com inteligência artificial, e coloquei as duas referências também para que vocês possam procurar os textos no original para ler também depois, tá? Muito obrigado, a gente se vê, até a próxima, tchau!